Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi. Mercado que encontrou nessa semana alguma resistência para evoluir com a precificação aí da arroba, principalmente por conta dos frigoríficos que têm oferecido preços menores aí pela arroba. Vamos entender o que está acontecendo com esse mercado, entender esse movimento e, mais do que isso, contextualizar o que foi o mercado do boi no primeiro semestre e quais as expectativas para esse segundo semestre. Quem nos ajuda nessa análise é o João Otávio Figueiredo. Está aqui o João com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado. O João é lá da Datagro e o João está ali com as contas na ponta do lápis, principalmente para a gente entender esse contexto, né? Esse momento que a gente está vivendo. João, vamos começar com o atual, né? O mercado ele veio numa toada de alta aí nas últimas 2 semanas. Essa semana deu uma patinada e os frigoríficos começaram a pressionar um pouquinho aí os preços, testando novos valores aí, João. Vamos sair dessa sinuca de bico aí ou não, João? O que você está vendo aí em termos de preços da arroba e o que a gente pode esperar, pelo menos nesse curto prazo aí, do preço da arroba? O que pode acontecer com o mercado? Seja bem-vindo. Sua análise para nós, João. Muito obrigado, Alexander. É sempre um prazer falar com vocês e com os agrícolas. E realmente, para poder falar um pouco das perspectivas do segundo semestre, Alexander, a gente tem que dar uma pequena retomada do que aconteceu no primeiro semestre, que foi bastante turbulento para a pecuária brasileira como um todo, né? Primeiramente, a gente está num ano de ciclo de oferta de alta, né? O ciclo pecuário tem patamares recordes abaixo de fêmeas. A gente tem acompanhado nesse indicador do boi Datagro diariamente, mensalmente, como é que está isso. Os dados do indicador então tem uma correlação muito forte com o que veio do IBGE. Então, o primeiro trimestre que a gente já teve os dados, aí um incremento de oferta de quase 5%, né? Então continua crescendo a oferta e esse tem sido o grande fator de pressão nos preços da arroba. Começaram o ano no patamar de 292, no dia 3 de janeiro de 23, foi o primeiro dia que a gente teve indicador, e ontem aí fechamos em 251. Então uma queda acumulada de 14% no preço da arroba. O que vinha dando alguma certa sustentação durante o primeiro trimestre, depois teve embargo chinês, era o preço de exportação. A gente estava resistindo com prêmios interessantes. Depois a gente teve esse embargo de 29 dias do nosso principal comprador, que é a China. Então foi bastante turbulento isso, chegou a cair bastante o preço da arroba, chegou o pico dessa queda, foi 236, foi em junho. Então realmente o mercado abriu 29 dias depois, mas teve aquele entrave, que você deve lembrar muito bem, que a gente acompanhou junto aqui, foi aí aquela carga que ficou travada no porto da China, que não se tinha uma direção de quando os chineses internalizariam essas carnes, então realmente foi muito complicado, essa resolução veio aí 20 dias atrás só, então foi uma combinação perfeita no primeiro semestre. Ciclo pecuário aumentando a oferta de gado no Brasil, o mercado interno não está aí, esse colosso como um todo, não está tão aquecido o consumo, a gente está saindo do cenário de pandemia, e por terceiro ponto, também muito importante, o mercado de exportação que vinha dando sustentação, teve aí uma parada muito importante, né? Então, realmente a gente começa agora a projetar o segundo semestre, ele tem alguns fatores no radar que sazonalmente são mais construtivos. O mercado de exportação, a China principalmente, sazonalmente ela importa o volume dela maior no segundo semestre, cerca de 60% se a gente comparar aí com os anos anteriores. E o mercado interno também costuma aquecer um pouco. O mercado interno aí, o segundo semestre é mais aquecido por conta das festas de finais de ano, entre outros fatores. E no mercado interno a gente tem algumas perspectivas de uma potencial redução na taxa de juros que pode ajudar a aquecer o consumo. E essa queda tão expressiva de quase 20% no preço da arroba, ela já chegou no atacado, caiu 11%, mas no varejo ela não chegou com essa força toda ainda. A gente vê que o mercado de varejo é muito mais pulverizado, né? Em algumas regiões você consegue comprar aí alguns cortes mais nobres, mais baratos, mas não é tão uniforme essa queda no varejo ainda, então isso deve acontecer. Então a gente tem um potencial segundo semestre mais interessante, porque os custos também caíram, né? A gente vê que os preços de insumos, todos eles caíram acima do que é o preço boi, preço de fertilizante, preço de milho, teve quedas expressivas, então pode ter um segundo semestre mais construtivo, mas com diversas cautelas. Ele é mais construtivo, mas em comparação ao primeiro semestre, que foi muito complicado. Então, a gente vê que o preço da arroba chegou nesse nível de 250 e tal, e não consegue romper muita barreira disso, né? Principalmente porque o mercado de exportação não está tão aquecido. A gente vê que a China, no passado, a gente está fazendo umas contas aqui, a China, em junho de 22, estava importando carne a $7.300 a tonelada, na média.
esse ano está perto de 5 mil. Então, realmente, uma queda muito expressiva. Falando de 5 mil dados oficiais do SESTEC. A gente teve notícia de pessoal que mandou container para fora a 4,3 mil dólares tonelada. A 4,3 contra 7,3 no passado. É uma queda de quase 40%. Então, claro que o mercado externo é 30% do mercado, vai 28,22 foi no passado. O principal foi o valor dos preços do mercado interno. Mas realmente isso chega na ponta, não tem jeito. Então, a gente está aí com uma coisa mais construtiva. Alguns pecuaristas fazem posições interessantes porque comprou em posição mais barato, um milho mais barato. Pode ser que o cara consiga ali em outubro uma precificação, vamos dizer assim, como a bolsa está hoje, 260, 265. Ele pode ter margens mais interessantes do que teve aí o mesmo gado que ele vendeu a 300, porque em termos de margem, o cara vendeu o gado a 300, mas ele comprou milho de 70, 80 e a reposição estava aí 15 a 20% acima do que está agora. Então, esses fatores se começam a despontar para o segundo semestre, ele tem tudo para ser um pouco mais positivo, tanto no mercado externo que deve aquecer as exportações, mas não deve aquecer preço, e o mercado interno pode aquecer um pouco, então a gente está otimista, mas com diversas cautelas. Muito bem. João, então você já fez uma análise geral aqui, agora eu queria partir para os detalhes, né? Esse movimento atual do preço no mercado do boi gordo, é normal, João, esse mercado patinando nesse momento que teoricamente seria aí de entre safra, é normal de acontecer ou tem alguma coisa que a gente não está enxergando aí, João? Realmente, na entre safra agora, o boi teve uma valorização. Estava 236, ele foi lá com 250, chegou a 253, a máxima do nosso indicador aqui em São Paulo. Ele veio valorizando aí os últimos 20, 30 dias, agora encontrou quase que um teto. Realmente não aqueceu bastante, né? A gente está aí, é um fator que quando a gente começa a tirar principalmente o prêmio de exportação, a gente não tem grandes valorizações. Então a gente vê que China começou a melhorar em termos de volume, começou a despachar um pouco mais de carne para lá, os embarques aumentaram. Junho, é curioso ver isso, junho foi o segundo maior embarque para a China na série histórica, 135 mil toneladas, foi bastante carne para lá. Só que o problema agora está sendo o preço, a gente está aumentando o volume, está colocado, mas não estão pagando muito mais caro. A gente vê que a Argentina é um exemplo legal disso, eles aumentaram o volume de exportação, mas o preço não melhorou. Então, realmente, essa entre-safra, que ela é cada vez menos demarcada por conta dos confinamentos, não está tendo tanta valorização assim e a gente não consegue enxergar no radar um boi subindo mais tanto, né? Então, a oferta está aumentando, a oferta está mais expressiva esse ano. Acho que esse é o grande fator, o grande fundamento por trás de tudo isso. E à medida que você tem aí uma queda expressiva nos preços dos insumos, começa a incentivar um custo de produção um pouco mais barato. O pessoal que conseguiu aí originar milho no Mato Grosso, por exemplo, em torno de 35 reais a saca, realmente fica muito consultivo. Então, algo, não é um ano, vamos dizer assim, de condições normais de temperatura e pressão, né? A gente teve embargo, a gente foi demarcada, ninguém esperava que o milho caísse tanto como caiu agora, e realmente a arroba sentiu. Então está nesse patamar aí de queda de 14% esse ano, e a gente não deve experimentar altas tão expressivas, mas a gente também não vê um boi voltando ao patamar de 236 que ele atingiu no pico dessa crise toda aí de embargo, de oferta. Então, realmente a gente deve ter um segundo semestre que deve andar um pouco mais de lado esses preços. Muito bem. Ô João, e você considerou também que entre as mensagens positivas, digamos assim, para o segundo semestre, tem a questão da exportação, onde a China tradicionalmente costuma comprar mais, principalmente ali naquele finalzinho do ano, que ela compra para fazer aquele estoque para o feriado lunar deles lá no início do ano seguinte, enfim, tem uma demanda maior. Pode ser que se repita esse ano. E você falou do mercado interno também, que pode não ter grandes novidades, mas que tradicionalmente no segundo semestre tem festa de final de ano, tem recebimento do 13º salário, enfim, tem possibilidade também de incremento aí de demanda. Mas e a oferta, João? O que a gente pode esperar da oferta? Você lembrou aí dos custos de produção que estão reduzindo. Será que a gente pode ter uma oferta de gado surpreendendo aí no segundo semestre? Vamos dividir em 3 partes a resposta que está. Primeiro fator de exportação. A China, um sintoma muito legal para a gente poder olhar esse mercado a proxy interessante, é o preço no mercado atacado chinês. A gente tem informação de lá. É o menor patamar nos últimos 3 anos. Então, quando o mercado no atacado não está aquecendo tanto,
eles vão ter um incentivo menor também a exportar, e a questão cambial pressionou. O real aí valorizou, né? A gente está em torno de 4,7, chegou a 5,40 no passado. Realmente, a gente teve essa desvalorização do real, valorização do real frente ao dólar, e o yuan foi na mão contrária. Então, a questão cambial também não foi um ponto positivo para exportar. Então, os chineses não estão tendo demanda tão aquecida. Inclusive, o primeiro-ministro chinês fez declarações importantes que vai anunciar um pacote de medidas para aquecer a demanda, porque eles estão preocupados com o crescimento do PIB como um todo, né? Pós-política Covid-0, esperava que a China realmente aquecesse mais o consumo, não só de proteína, mas como muitos outros produtos. Então, a China está aí, vamos dizer assim, em stand-by, todo mundo vendo o que vai acontecer. Se essas medidas do governo, que a gente sabe que lá tem mão pesada, podem aquecer bastante demanda no final do ano, pode permitir que a gente tenha uma potencial valorização na tonelada exportada, mas não vai ser nada perto do que foi no passado. $7.000, 800. Então, se valorizar um pouco, um cenário interessante hoje, sair desse 4.800, chegou a 4.300, né? Alguns traders que a gente comenta que entregaram container nesse patamar. Se voltar para 5, eventualmente 5.500 lá em outubro, isso chega ao produtor, pode melhorar. Pois bem, acho que esse é o cenário de China hoje, que realmente está assim, mais positivo em termos de volume, mas a gente não vê valorizações tão significativas em preço. Segundo ponto, o mercado interno. O mercado interno está super complicado, taxa de juros, maior juros real do mundo, agora com essa inflação que saiu de 3 no último IPCA, né? Então, realmente o Brasil está com um cenário de juros muito complicado e que a gente está tendo algumas ações do governo que devem melhorar para o segundo semestre. A gente deve ter um potencial corte de taxa de juros, como você bem colocou, festas de finais de ano, vamos ter lá aí Natal, Ano Novo, deve aquecer um pouco o consumo. Então, o mercado interno, ele pode potencialmente ser um fator altista aí e realmente ajudar, mas também não deve ser algo tão expressivo, porque essa queda no varejo vai chegar, o consumo de alguma maneira vai aquecer, mas a gente também tem na outra mão que os dados aí também de milho caíram muito e é muito mais direta a transmissão de preço para suínos e aves, que estão aí bastante, também caiu nesse mercado. Então, esses pontos de atenção. Agora, por fim, a oferta, né? Então, a gente vê hoje dados muito interessantes se você for a relação de troca. Mato Grosso hoje, está com boi a 225, em torno disso. A gente está comprando lá, falando de saca de milho a 30, está quase 7 a 8 sacas de milho com uma arroba. Então, fazia muito tempo que a gente não via isso. Aqui em São Paulo, o boi a 250, saca de milho 56, é 4,5 e 5. Então, se a gente olhar em termos de relações de troca, está muito interessante para confinar. Mas o pessoal está com algumas ressalvas aí. Então, até hoje, vamos dizer, o confinador, vamos dizer assim, o cara tem um semi-confinamento, o cara que comprou um milho nessa janela de oportunidade teve que ir para 40, 50 e comprou uma reposição aí entre 8 e 9 reais o quilo. Esse cara conseguiu um preço, Alexandre, 2,65, vamos dizer, um melhor cenário, assim, tudo melhorar, a China melhorar, o mercado interno crescer 270. Esse boi de 2,65, 260 pode ser mais interessante do que um boi que ele vendeu a 280, 290 ano passado. Só que também tem outro ponto também. Alguns pecuaristas ainda estão carregando um custo pesado do ano passado. O cara fez precificação de milho em bolsa, um mais estruturado, ele tem os hedges de posições. Então, tem um ponto também que a gente vai ter que olhar a singularidade de cada operação. Então, um cara que comprou um milho no spot nessa janela vai ter aí, vai conseguir ter mais dinheiro no bolso no final do ano. E outros vão estar com carrego de custos do ano passado, vai ficar um pouco mais apertadas as margens. E a indústria também, vamos lá, a indústria exportadora que teve margens muito significativas durante 21, 22, esse ano a margem tremeu muito, está muito mais complicado. Você vê lá o boi a 250 aqui no mercado interno, mais vendendo lá pelo lado exportado a 4.800, não fica esse colosso todo a margem, fica muito complicado para os seguristas fazerem também margens significativas. Então, tudo isso está envolvido e eu acho que são os pontos que a gente vai ter de atenção para o segundo semestre, que vai ser esse trade-off. Como é que vai estar aí? A maior oferta vai ser, a gente está seguro disso, mas vai ser mais quanto? E como é que vai se aquecer a resposta do mercado, tanto o mercado chinês quanto o mercado interno, que pode aquecer e conseguir, aí no fundo, internalizar essa maior oferta que está tendo no mercado como um todo. Muito bem, então temos ainda uma incógnita em relação à oferta, certo, João? Então, Alex, assim, as intenções de confinamento, a gente vê dados do IMEA, dados de empresas privadas também como um todo, eles estão apontando uma intenção de confinamento um pouco menor, mas a gente sabe que é muito difícil ter esse dado, né? Porque Pois é. tem muito pessoal que faz ali o dado mais, o cara faz o semi-confinamento, com milho barato lá, o cara é um semi-confinamento que ele fechou o boi para finalizar 2, 3 meses ali só, com esse custo de milho a 30, muita gente incentiva a fazer isso. O cara que tem um confinamento menos estruturado, ele fala que tem aquele coxo mais
vamos dizer assim, que está se profissionalizando, esse cara aí, como ele atende, ele fica interessado. Vou pôr aí meu gado aí para capitalizar, é o semi-confinamento, né? E TIP são práticas e modalidades importantes de finalizar boi no Brasil, eles ganham força. É. Agora, uma questão é você manter o confinamento tendo menos animal no primeiro semestre e jogando mais animal para o segundo semestre, né? Daí sim você tem uma oferta mais concentrada para o segundo semestre. Resta saber se dentro dessa conta, como é que está essa divisão, né, João? Eu imagino que o primeiro giro foi mais restrito e a oferta deve ficar para o segundo giro, né? A gente teve aí em maio uma demanda represada, né, por conta desse embargo chinês, depois realmente veio muito boa, a gente vê que essa precificação recente foi isso, né, a escala encurtou um pouco na Intestapa, São Paulo aí ficou em torno de 7 dias, até abaixo disso em alguns momentos, e agora o preço voltou para 250, 235, o pessoal entregou boi de novo, né, o preço melhorou, a escala já está em São Paulo aí acima de 10, está 12 dias aqui no nosso indicador do boi do atalho, a escala aumentou, o pessoal já segurou de novo, só conseguiu preencher a escala, segurou. Então eles estão aí analisando, né? É, E a pois é. indústria também está agora, a China retomando, desistrar a Bolsa Carne, ela começa a olhar. Então ela vê como é que o chinês vai estar aí ofertando de preço, que a gente tem de notícia que os preços estão girando em torno de 4,8, 4,9, não se tem muita negociação acima disso. O fato é que a oferta ainda realmente é uma grande incógnita aí pra gente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aliás, temas importantes como esse serão discutidos no Fórum Pecuária Brasil, é isso, João? Conta mais pra gente. Isso, Alex, a gente está muito contente com a terceira edição do Fórum Pecuária Brasil. A notícia vai estar lá com a gente, eles são nossos convidados de honra, então está uma cobertura muito interessante do nosso fórum. A gente está com uma programação aí de peso esse ano, tanto lá dos pecuaristas, vai ter aí gente da mais alta representatividade, Vitor Campanelli, o pessoal do Grupo Queiroz, Florencio Neto, o Maurício Miller vem do Paraguai, é um computador muito importante de lá, que traz notícias muito interessantes desse mercado internacional. Do lado da indústria, a gente tem a felicidade de ter o Dr. Renato Costa, presidente da Friboi, Fernando Queiroz, também do Minerva, CEO do Minerva, o Guilherme Oranges do Barra Mansa, o mercado financeiro bem de peso também, os principais brokers, o Breno Maia vai estar com a gente, o Luiz Gorban da Bolsa também, então é uma programação de peso e a gente vai discutir aí principais pautas, tanto o que vai acontecer com esse mercado no segundo semestre, para onde está indo, quais são os desafios do pecuarista, os desafios da indústria, desafios do mercado financeiro que está aí tentando fazer posições para esse segundo semestre e também já começando aí a fazer contas para o ano que vem. Então fica o convite aqui aberto para todos, vai ser um prazer ter vocês conosco lá. Quando acontece? Vai ser em São Paulo, né, João? Em São Paulo, dia 10 de agosto, aqui no Blue Tree. Então, as inscrições já estão abertas. Quem contribui com o indicador do Boi da Tagro, nosso informante tem aí cortesia para participar do nosso fórum. Então, claro, o Notícia Agrícola está com a gente lá, é o nosso parceiro de primeira hora aqui na mídia também. Então, vai ser um evento muito legal. A gente está muito entusiasmado porque estão cheias de inscrições já e os debates têm muitas questões que a gente colocou, né? Acho que muitas incertezas permeiam esse segundo semestre. E a melhor maneira de mitigar essas incertezas é discutindo com os stakeholders da cadeia, né? Para entender para onde vai esse mercado e vai estar o pessoal lá que realmente forma opinião e, de fato, coloca a mão na massa no mercado. Ô, João, a gente tem algumas participações, obviamente a gente está com o chat aqui do YouTube aberto. Tem o Francisco Carvalho dando bom dia pra gente. Obrigado, Francisco. Abraço para você também. Bom, o Antônio Silva falando de Guaíra, lá no Paraná. Obrigado pela audiência, Antônio. E o Joaquim Teixeira Neto, ele tá perguntando o seguinte: então vamos para 3 anos que tenha mais gado, tem mais oferta do que demanda? Tá na hora de diminuir a oferta, e ele coloca aqui, ver os frigoríficos ajoelharem. É o primeiro ano, né, João, de oferta. Começou ano passado, mas digamos que é o primeiro ano de oferta elevada mesmo, de oferta mudando padrões, não é não? A gente veio em 2019, 20, 21, cenário de redução de oferta. Pois Né? Foi é. exatamente por conta do ciclo pecuário, foi exatamente isso que permitiu que a arroba do boi no Brasil saísse de 200, chegasse ao pico de 350 aqui em São Paulo. Então, realmente, essa escassez de oferta foi o principal drive de valorização da arroba. Aí, do meio de 2022 para cá, a gente vê que 21 já começou a dar sinais de versão do ciclo pecuário, 22 o abate de fêmeas por 37%, chegou o piso de 34 em 21, 2022 chegou a 37, esse ano já está acima de 40. Então, a gente teve uma versão de ciclo pecuário que
não tem o que fazer, é natural do mercado, se o pecuário acelerando, você reteu fêmeas, agora chegou a conta, a gente está com uma hora para de bezerros. A gente está projetando que talvez para o meio do ano que vem, eu acho que final do segundo semestre pode começar a inverter, porque o abate de fêmeas é muito alto, então lá para o meio do ano que vem pode se começar a inverter esse cenário aí, a oferta começar a ficar um pouco mais restrita. Mas por enquanto, até o meio do ano que vem, a gente vê que a oferta realmente está mais elevada, e é isso aí o principal fator que pressionou bastante o preço da arroba. É. O Antônio Silva está perguntando como é que fica a situação da vaca gorda, da arroba da vaca gorda. A vaca, como toda, ela teve um abate muito expressivo, né? Caiu bastante as vacas. A gente tem uma valorização interessante de novilhas pesadas no mercado. Novilha é um mercado muito interessante. A gente chegou até negócios pontuais de ver novilha ficar mais valorizada que o boi gordo. Então, algo que há 4, 5 anos atrás era algo muito distante da pecuária brasileira. Então, a gente tem mudado. Mas eu acho que é interessante, Alexandre, da gente olhar no ciclo pecuário, quando tem essa redução, quando o boi cai bastante agora, ele já não cai no patamar passado. Ele volta para a mínima antes que estava isso. Vamos tentar explicar um pouco melhor. O boi chegou ao pico 350, ele está voltando agora o mínimo para 250. Ele não vem no patamar mais para baixo disso. Ele começou realmente a entrar em outro patamar de preço da pecuária do Brasil. Mesmo diante de uma mudança de ciclo, né? Um outro nível de preço sendo praticado. É isso aí, João. A Thaís Guimarães, excelente explanação, João Otávio, parabeniza você aí, João. E o Bernardo Sintra também está dizendo aqui, obrigado pela explicação, obrigado a você pela participação, Bernardo. Enfim, pessoal no chat aqui do YouTube, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, isso é importante pra gente, dar seu like e acione o sininho ali, sempre que tiver o João Otávio falando com a gente, ou os demais analistas também de outros mercados conversando com a gente ao vivo, você vai ser avisado e, portanto, pode participar e pode interagir, que nem fez o Joaquim Teixeira, que nem fez o Antônio Silva aqui com a gente. João Otávio, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez. Volte sempre. Muito obrigado, Alexander. Prazer falar com vocês, discutir esse mercado. E dia 10 de agosto a gente se encontra aqui em São Paulo. Vamos estar sempre aberto a ter discussões aqui, a pecuária como um todo está aberta. E continue acompanhando nosso preço, nosso explicativo. A gente está lá coletando preço, com informações do pecuarista, da indústria, e busca entregar um indicador aí com segurança para esse mercado. Grande abraço. Boa, João. Fórum Pecuária Brasil, 10 de agosto, lá em São Paulo. Procure informações e participe. João, um abraço para você, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tá aí João Otávio Figueiredo, lá da Datagro, analisando o mercado do boi, trazendo as informações desse mercado para a gente. Vamos ver como estão os negócios nesse momento, lá na B3. Mercado reagindo hoje. Olha aí, o julho 249,85, subindo 0,34%. Agosto 248 reais, alta de 0,81%. Setembro, R$ 247,65, alta de 0,67%. E olha outubro, R$ 248,95, alta de 1,08%. Olha o indicador CPEA ontem fechou a 258, uma alta de 0,33%, indicador CPEA oscilando bastante aí. Obviamente, depende do volume de negócios e do tipo de animal que está sendo negociado no dia. Mas ontem, R$ 258 é um bom nível de preço aí sendo registrado. São os números do mercado do boi. Antes de me despedir aqui de vocês, deixa eu lembrar que as votações para a escolha da melhor história de um agricultor seguem abertas até o próximo dia 26. Você é o nosso convidado para participar, entender as histórias, conhecer um pouco mais de produtores que contam as suas histórias pelo Brasil afora. Votação, portanto, está aberta. E a gente tem também um recado do nosso patrocinador, a Syngenta. Vamos ver? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3.000 itens que podem ser trocados por pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.